Ai, meus amados irmãos, estamos aqui na nossa escola dominical online, nesta manhã de domingo, para aprendermos mais da palavra de Deus, ainda sem a presença uns dos outros, juntos, por enquanto, né? Enquanto aguardamos passar essa pandemia, esta mão de Deus que está agindo para colocar um pouco de controle neste mundo, para mostrar a este mundo que ele está agindo, para mostrar que isso não é coisa natural, é ele agindo. Enquanto isso não se passa, nós vamos continuar ministrando a palavra assim, através desses estudos e também da mensagem do pastor Roberval e o culto ministrado lá em sua casa por ele, pelo Rodrigo, pelos irmãos que estão lá. E os irmãos também que se reúnem em suas casas. Tá bom? Se alguém fizer alguma reunião em sua casa, depois é só fazer um vídeo, ajeitar tudo direitinho, entregue para o Rodrigo, que o Rodrigo se encarrega de publicar para nós, tá bom? Então a pessoa entra em contato com o Rodrigo que ele faz isso. Amados, o nosso assunto hoje é um assunto que todos nós conhecemos, mas temos que conhecer sempre em profundidade, também para utilizar em nossas pregações. Ah, sim, tem uma coisa boa hoje que os irmãos podem me ver, não é? Coloquei uma câmerazinha aqui, instalei e os irmãos já podem me ver. Vou colocar o som um pouco mais perto de mim aqui para sair um som um pouco mais forte, mais alto. Bem, nós vamos tentar responder ao longo desse estudo a 4 perguntas. Aliás, são 2 perguntas, na verdade, e 2 declarações. Quem é salvo e quem não é salvo? Isso é importante responder essa pergunta. E também para fazer essa pergunta para as pessoas que vão nos ouvir, nossos amigos aos quais nós vamos pregar, vamos entregar a palavra, vamos entregar o recado de Deus, vamos testemunhar, para que fique bem claro biblicamente. A segunda pergunta também é muito importante: quem é e quem não é ovelha do Senhor? Quem é e quem não é filho de Deus? Essas coisas causam impacto. A garantia da salvação, ela é garantida mesmo? Ela é eterna? Dura quanto tempo? Quem garante? E aquilo que nós pregamos, que o crente em Jesus, o salvo, o santo, ele persevera. Os irmãos vão acompanhar e vão guardar depois em seus aparelhos e poderão utilizar algumas coisas também que eu vou explicar no final. A pergunta primeira é: a salvação é necessária a todos? É preciso mesmo que todos sejam salvos? Essa mensagem de salvação é endereçada a todas as pessoas do planeta? Existem muitas partes na Bíblia que responderiam a essa pergunta, mas nós vamos nos firmar aliás, até pelo próprio tempo que nós temos para utilizar nesse vídeo. Vamos utilizar de Romanos 3:23 e de Romanos 6:23, fazendo inclusive o uso do Novo Testamento grego para entender bem o sentido das palavras que foram escritas nos originais e que depois foram transmitidos a nós em nosso idioma. Vamos então para lá. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na tradução revista e corrigida diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em alguns colocam: todos pecaram e precisam ou necessitam da glória de Deus. Por que existem essas pequenas diferenças de versões em nossa língua? É porque o Novo Testamento, meus amados irmãos, ele foi escrito em grego e depois então vertido para as outras línguas. Então, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, em grego está pantes, gar, emarton, kai, irospontai. Aliás, essa palavra nós podemos dizer us terontai, porque tem palavras juntas ali que podia ser só os terontai, tesdoxes ton tel.
Então, pantes, gar, emarton, cai, steruntai, né? Steruntai, desdoxis, tuntel. Vamos então traduzir essas palavras. Pantes, nós colocamos ali, os irmãos podem ver, colocamos tanto a palavra pantes em português, depois o texto grego, entre parênteses, o significado. Pantes quer dizer todos. Vem do radical pan. Pan é sobre todos. No caso, pandemia, é sobre todos, no mundo todo. Por exemplo, demia ou endemia que significa doença ou males. Então, endemia é quando existe um tipo de doença num determinado setor regional. Epidemia é sobre um grupo maior de pessoas, mas também é regional. Geralmente numa região já que acontece aquele tipo de doença, malária, qualquer coisa assim, ou no estado. Então é epidemia, pega mais pessoas. A pandemia já é em todos. Então radical pan, daí vem pantes. Então, todos. Emarton está aqui em português, está em grego entre parênteses, emarton quer dizer pecaram. E emarton tem um radical que nós vamos analisá-lo no próximo versículo. Emarton é pecaram. O radical dele nós vamos ver depois. O steruntai, ou steruntai, tem várias maneiras de pronunciar essa palavra. Quer dizer, carecem, necessitam, não têm ou estão destituídos. Aí alguém pergunta, por que não coloca só destituídos? Sabe por quê? Porque destituído dá a impressão que alguém já teve e depois foi tirado. Por exemplo, alguém foi destituído da sua posição. Alguém foi destituído do seu cargo, que tinha e depois foi tirado. Então, para evitar que dá a impressão que a pessoa tinha graça e depois foi tirado, e não é esse o sentido, então o steruntai, embora possa ter também o sentido de destituído, mas não como está em português. Destituído por não ter, entendeu? Destituído assim, porque não tem. No nosso caso português, não. Destituído não é só significar que não tem, e sim que foi tirado. Por essa razão, é melhor que seja carecem, necessitam, não têm ou precisam, do que colocar destituído para não dar a impressão que teve e agora não tem mais. Então, o steruntai é colocado na versão revista atualizada como carecem. Não é que destituir esteja errado, é porque, pelo sentido que ele tem em português, de alguma coisa que alguém tinha e foi tirado, pode dar uma impressão errada que ele não tem no grego. E doxis, doxis, né? Mas a pronúncia doxis, lá está em grego. Doxis quer dizer glória, brilho. Refere-se à própria salvação também. Ele não tem a glória de Deus, não tem a salvação, não tem o brilho de Deus, não está com Deus, não pertence a Deus, não é de Deus. Portanto, doxis, que é glória em português, ele tem esses sentidos no grego, não é só sentido de glória, de brilho, mas da própria salvação em si, onde não ter nenhum relacionamento com Deus. Vamos partir para o Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui que vem a raiz de emartan, que é pecaram. Né? Vamos voltar lá? Está voltando aqui não quis voltar, mas tem esse sentido, o sentido de pecaram. E vem desse radical amartia, amartia. A gente fala amartia, né? Amartia. Amartia é pecado em si. E emarton é pecaram. Pecado no grego, então, é amartia. Significa errar o alvo, falhar. Esse é o sentido etimológico. O que é etimológico? É o sentido do significado da palavra na língua, no idioma. Quando se diz assim, esse é o sentido etimológico, quer dizer, é o sentido que tem naquela língua, naquele idioma. Mas uma coisa é ter o sentido etimológico, outra é ter um sentido teológico.
E esse falhar, errar o alvo, biblicamente, teologicamente, significa fazer algo que desagrada, contraria ou ofende a Deus, ou mesmo desobedece a Deus, ou faz coisas contra a lei de Deus. Portanto, a amartia não é só errar, eu errei o alvo, não deu certinho, não é bem isso. Eu falhei, é mais do que falha. Pecar é mais do que uma falha. É fazer alguma coisa que Deus não gosta, que desagrada a Deus, que contraria a Deus, que ofende a Deus. Por isso é importante ver o sentido das palavras em outra língua. Amartia tem esse sentido etimológico de errar o alvo, de falhar, mas biblicamente, teologicamente, no sentido da doutrina, quer dizer que alguma coisa foi feita que desagradou a Deus, contrariou, ofendeu a Deus. Por essa razão, vem um salário, que é uma retribuição ou pagamento por serviços prestados. É um acerto, prestação de contas. Ora, o pecado cobra um salário muito alto. Pode parecer bom pecar e cair na gandaia e fazer coisas da carne e se divertir e gozar a vida ao máximo, mas depois vem a prestação de contas. A morte vem e cobra. O inimigo vem cobrar o prazer que ele deu. E depois de tudo tem a prestação final, no juízo final, quando a pessoa vai ser julgada, condenada e lançada para sempre no fogo. No lago de fogo. Pior que o inferno ainda, porque o inferno é um lugar transitório. Assim como o paraíso é um lugar transitório dos salvos, não é definitivo ainda, o inferno não é um lugar definitivo, é provisório. O lugar definitivo dos perdidos será o lago de fogo. E o salário do pecado é a retribuição pelas coisas que a pessoa fez, que achou que é bom. O pecado vem cobrar depois. Mas Deus não. Ele tem um dom gratuito. O dom gratuito é a graça de Deus, a vida eterna que custou o sacrifício e o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Essas palavrinhas estão escondidas aqui atrás da minha imagem, né? Mas dom gratuito é a graça de Deus e a vida eterna custou o sacrifício e o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. É graça, é gratuito, não custou nada para nós, não custa nada. Custou para Jesus, para nós não. É uma graça de Deus. Isso nós temos que ter, é a graça de Deus, né? Vamos continuar. Quais são as ovelhas do Senhor? E quais são aquelas que não são? Embora existam muitos versículos na Bíblia que falem sobre isso, mas não temos tempo para falar sobre tudo isso num estudo mais profundo, né? Esse estudo aqui é um estudo de escola dominical para que os irmãos possam ter subsídios, para que possam, com esse material, também pregar a outros. Nós sabemos os que creem e também já sabemos quem são ou quem serão eles. Jesus Cristo disse lá em João 10, 16, 27 o seguinte: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Ele se referia aos gentios, aos que não eram judeus. Elas também ouvirão a minha voz. A palavra ouvirão está em destaque aqui. Eu coloquei em letras maiores. E lá no versículo 27 ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Esse é o princípio da salvação. Quem é a ovelha do Senhor conhece o Senhor conhece a cada uma delas também, porque segue a Jesus, segue os seus princípios, segue os princípios da palavra, são salvos, são transformados, são novas criaturas, são regeneradas. Vivem uma nova vida. Ouvem a voz do Senhor e obedecem. Por isso que ele diz depois: ninguém as arrebatará da minha mão. Da mão do Pai ninguém poderá tirar. Ninguém as arrebatará da minha mão. Dou-lhes a vida eterna. Mas essas ovelhas seguem o Senhor e obedecem. As que não são, nunca serão ovelhas do Senhor. São os que não creem. Já sabemos também quem são ou quem são eles. Lá em João 10, 26, Jesus Cristo disse para aquelas pessoas que não queriam crer nele: sabe por que vocês não creem? Porque não são das minhas ovelhas.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Veja que eu destaquei em palavras grandes ali. Ó. Pode ver que ali eu destaquei em termos grandes lá. Ó. Vós não credes porque não sois. Já que não são minhas ovelhas, não creem. Esta é a marca. Aqueles que não são ovelhas do Senhor não creem nele. E aqueles que são, creem. Aqueles que são do Senhor creem e são transformados e vivem de acordo com a sua palavra. É o que a palavra de Deus nos ensina. É claro demais. Então, quem é salvo e quem é condenado? João capítulo 3, versículos 18 e 19. Olha, amados irmãos, eu sei que ninguém pode logo jogar um versículo assim para impactar uma pessoa, mas nós vamos versículo a versículo mostrando o amor de Deus, mostrando a graça de Deus, mostrando como Deus age, e depois fazemos com que a pessoa leia ou ouça a leitura desses dois versículos. João capítulo 3, versículo 18 e 19. A gente lê aquele do João 3,16, novo nascimento e tal, e depois então já joga isso aqui, olha. Quem nele crê, nele quem? Jesus. Quem nele crê não é julgado ou não é condenado. Né? O que não crê já está julgado, ou seja, já está condenado, já está perdido, já está condenado ao inferno. Se morrer nessa situação, já vai para o inferno. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E como é que se manifesta esse julgamento, esse juízo? Ele é justo? Sim, é. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E esse é o sinal das pessoas, aqui diz homens, pessoas, homens e mulheres. Esse é o sinal dos perdidos. Eles amam as trevas, a escuridão, a negritude dos lugares escondidos, das maracutaias, de todo tipo de corrupção, de coisas escondidas por baixo dos panos, longe da verdade, longe de Deus, longe da palavra, o mais possível longe das pessoas que podem ver que estão fazendo alguma coisa errada. Esse é o sinal. A luz veio ao mundo, Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele disse lá em João 8, 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E disse a respeito dos seus seguidores, lá no capítulo 5 a 7, termina no capítulo 8 de Mateus, mas no 7 ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Então, esse é o julgamento. Quem crê quem não crê já é julgado, e quem crê não é julgado, está salvo. E o julgamento é que as pessoas não querem seguir a luz de Cristo, querem seguir as trevas do engano e do pecado. Eles não estão perdidos. Então Jesus Cristo está dizendo que nessa terra existem dois tipos de pessoas, dois tipos de pessoas. Os que creem, os que não creem. Crer não é no sentido de dizer assim, eu sei que Jesus Cristo é Salvador, que ele nasceu e morreu na cruz. Não, crer é aquele que aceita e aquele que é transformado, aquele que obedece. Os que creem, os que ouvem, são chamados por Jesus de ovelhas. E os que não creem são chamados de bodes, ou filhos da perdição. Porque não querem seguir o bom pastor que é Cristo, então vão seguir o diabo, vão seguir o inimigo, vão seguir a todo tipo de coisas que levam ao pecado. Aí alguém pode nos dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. Foram pessoas que escreveram a Bíblia. E nós respondemos assim, olha aqui, ó. E nós respondemos, claro que foi escrita por homens, pois os cavalos, as vacas e os coelhos ou qualquer tipo de animal não sabem escrever. A Bíblia foi escrita para os seres humanos, não foi para os animais, não. Não foram os anjos que escreveram para depois dizer assim, cadê o anjo então que trouxe a Bíblia? Qual anjo? Nada disso, não. Por exemplo, aquelas tábuas da lei que Deus entregou a Moisés, que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, ele as quebrou, indignado quando viu o povo naquele carnaval, naquela festa do boi ali, adorando o bezerro de ouro, dois bezerros, disse que era o caprichoso garantido, né? Pessoal brinca, foi o caprichoso garantido, que era dois bois, dois bezerros. Mas aquele carnaval, aquela festa da carne, ele quebrou aquelas tábuas.
Depois, Deus restituiu de novo, só que depois ele tem que escrever, né? De novo as pedras, as tábuas da lei. Claro que foi escrita por homens, para homens e para que pudessem saber da vontade de Deus. Deus levantou profetas, os profetas escreveram. Deus levantou os apóstolos escreveram. Alguns discípulos escreveram também. Outras pessoas foram escrevendo com o passar de todo esse tempo, que nós temos diversos tipos de livros e de estudos e de compêndios e de bibliotecas sobre Deus, não só a Bíblia. Temos várias explicações de textos bíblicos. Tudo escrito para nós, para o nosso aprendizado. A pergunta: a salvação é segura? Claro que é, porque a palavra de Deus nos garante. Entre tantos outros textos, lá em 2 Tessalonicenses, Paulo escreveu aos crentes de Tessalônica, no capítulo 2, versículo 13, está escrito lá: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio, antes da fundação do mundo, para a salvação. Essa escolha, esse modo de Deus fazer, não sabemos como funciona. Sabemos que existe a capacidade do ser humano dizer sim ou não para Deus. E existe o livre-arbítrio também de nossa decisão, da responsabilidade que nós temos. Mas aqui diz que Deus escolheu desde o princípio. Como ele fez isso, eu não sei. Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas do presente, do passado e do futuro, e ele faz o que bem entende. Então, apesar de dizer que nós temos que aceitá-lo, ou então vamos rejeitar, temos que ouvir, aqui diz, escolheu. Bom, cada qual vai sentir em seu coração isso. Porque uma coisa é certa, o salvo de verdade, o transformado mesmo, o nascido de novo, não tem como viver outra vida senão a vida de salvo. Não tem como. É impossível. Jesus nos deu vida quando estávamos mortos, então não fomos nós que nos salvamos. Não foi bondade nossa. Lá em Efésios 2:1 está escrito: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O ser humano em seus delitos e pecados está morto para Deus. Porque quais são as suas obras? É a obra da carne, vícios, imoralidade, indecência, prostituição, crueldade, crime, violência. Todos os atos que desagradam a Deus e aos seres humanos também. Alguém assim não tem utilidade para o reino de Deus, está morto. Não tem vida eterna, está condenado, perdido. E nessa situação de estarmos assim, uns mais, outros menos, é que Deus nos deu vida. Mas mesmo que alguns estavam mais e outros menos em certos pecados, mas todos estavam mortos por esses pecados, pecados pequenos ou grandes. E ele nos viu assim, e nessa condição ele nos deu vida através do Evangelho. O versículo 4 e 5 eles complementam. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, graça, perdão, piedade, dó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, em piedade, em dó, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A salvação é pela graça. Ninguém pode pagar a salvação, nem com dinheiro, nem com vida, nem do sacrifício, nem do seu próprio sangue, com nada. Nem com bons atos. Os atos de bondade que nós fazemos depois de transformados e convertidos vai servir para ganharmos galardões que são prêmios extras. Trabalho que fazemos para Deus, os cargos que nós desempenhamos na igreja, os dízimos que entregamos, as ofertas, os trabalhos que fazemos, todas essas coisas boas que fazemos depois de convertidos vão ser em nosso benefício para receber alguns prêmios extras que nós sabemos, nem sabemos quais são. Mas está escrito na palavra de Deus, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Essa riqueza de misericórdia, esse grande amor com que Ele nos amou, embora estivéssemos mortos em nossos pecados, nos transformou, nos chamou pelo Evangelho, nos deu vida, nos transformou. Somos crentes salvos agora por essa graça, essa misericórdia gloriosa. E é seguro, sim.
É garantida. Porque houve uma promessa e houve um cumprimento também. Ué. Olha o que ele disse em João 6:47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Ele também disse, em verdade vos digo, quem crê em mim, naquele que me viu, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Olha que a palavra que está colocada em letra grande aí, jamais perecerão. Além da vida ser eterna, que dura para sempre, jamais, nunca pereceremos e nunca perderemos essa salvação. A pessoa pode até jogar fora se quiser, mas não tem quem faça isso. Até o crente que se desvia não se sente bem no pecado que está fazendo lá fora e volta para Cristo. Se é salvo mesmo, ele volta lá e não fica. E não há outra vida, não há outro sentido de vida, meus irmãos. Veja só essa pandemia dessa mortalidade enorme desse vírus. Ora, meus irmãos, as pessoas estão desesperadas. O crente não. Nós sentimos muito, choramos quando morre alguém que nós conhecemos, que nós amamos, um ente querido, mas a morte é um desdobramento da vida e o crente está salvo. Agora, quem não tem certeza de salvação se desespera. Quem acha que a morte termina no túmulo, a vida termina no túmulo, se desespera. Não tem nenhuma garantia, não tem esperança. Mas aqui está o que Jesus Cristo disse: eu dou a vida eterna, jamais perecerão. Essa conclusão aqui, eu vou deixar aqui na tela para os irmãos. Ó. Deixa eu colocar as três aqui. Os irmãos, anotem isso aí, utilizem, escrevam e façam um estudozinho. O Espírito Santo nos impulsiona. Esse Espírito que temos agora em nós, Jesus Cristo disse: se alguém guardar a minha palavra, o Pai o amará e nós viremos para ele e faremos nele morada. Ele também disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse Espírito nos dá poder para testemunhar até os confins da terra, como está em Atos 1:8. Esse Espírito Santo é auxiliar na exposição da palavra, salvando os pecadores, como nós vamos ver. Tem vários lugares, mas aqui está marcado Atos capítulo 2, versículos 37 e 41. Lindo aquilo ali, não é? Uma maravilha aquela mensagem de Pedro, aquela salvação que Deus fez. Anota para você ler, viu? E o estabelecimento de alvos para conquistar. Ele, como guia, nos direciona na obra missionária. 3 lugares estão colocados aí: Filipos, Tessalônica, Corinto. Lembrando que Paulo escreveu aos Filipenses, escreveu aos Tessalonicenses, escreveu aos Coríntios. Grandes obras realizadas naqueles locais. Vemos lá em Atos capítulo 8, versículo 26 a 29, e Atos 16, versículos 6 a 10. Os irmãos anotem tudo isso aí, põe no caderninho, vão fazer seus estudos aí e façam um bom proveito para ensinar para as pessoas. Certo, amados irmãos? E anotem também aí, a minha imagem ficou aí atrapalhando um pouco, mas eu acho que eu já dei para os irmãos algum tempo atrás esse esboço. Depois eu posso conseguir alguns, se não puder copiar os que estão, porque a minha imagem está aqui na frente. Naquele outro programa a gente tira essa imagem, mas eu estou usando aqui, fazendo isso diretamente do PowerPoint. Eu estou usando a versão mais atualizada do Office. Então, mas eu ainda não aprendi a tirar a imagem da frente no Office, né? Aliás, aqui no PowerPoint. Aí estão, nesses 22 quesitos aí, tem cerca de 24 versículos.
E são todos relacionados com as perguntas sobre salvação, justificação, pecado, sangue de Jesus, resultado do pecado, se as boas obras podem salvar, como somos salvos. Muito bom isso aqui. Eu tenho, depois posso entregar para os irmãos ter, se não der para tirar aí direitinho, os irmãos depois verifiquem e falem comigo que eu posso conceder para os irmãos cópia disso aí também. Isso aí para guardar em suas Bíblias e para estudar, o irmão estudar. Não é para dizer para o pessoal, ó, quem pode não salvar, lê lá em João. Não, ele não vai ter Bíblia para ler. É você que tem que ler e estar com a sua Bíblia aberta, por exemplo. Não precisa ler tudo sempre para uma pessoa só. Digamos que você vai destacar no evangelização que você fizer para algum amigo, para algum parente, para algum vizinho. eh, digamos que vai destacar uns três desse aí. Aí destaca desse lugar, desse esboço, coloca numa outra página, coloca mais algumas coisinhas aí para reforçar, e você usa como esboço para fazer uma pregaçãozinha, utilizando esse pequeno esboço aqui, tá bom? E assim que passar essa pandemia, né, eu já falei com o pastor algum tempo atrás, era para termos implementado isso desde o início, não foi possível até agora por causa desse problema. Nós vamos dar mais algumas lições de evangelismo e vamos fazer um trabalho bom juntamente com o departamento missionário, tá bom, meus amados irmãos? Por essa razão, nós chegamos a esse final e eu creio que foi possível responder essas questões. Quem é salvo e quem não é salvo? Quem é e quem não é a ovelha do Senhor? Se a salvação tem garantia, se é eterna mesmo, e em que consiste a perseverança do crente do salvo. Que meus amados irmãos sejam muito abençoados neste domingo. Usem isso para evangelizar alguém. Tenham um domingo bem abençoado. Possamos logo nos reencontrar novamente em nossos tempos para nos abraçar, confraternizar, ter aquela vida em comum que nós sempre temos aí na Igreja Gerizim. Então, meu forte abraço aos meus amados irmãos da Igreja Batista Regular Gerizim e a todos os amados irmãos que vão assistir esse estudo, vão tirar proveito dele, que seja uma bênção para todos vocês. Eu fiz com todo carinho, com todo amor, oro a Deus para que todos sejam abençoados. Shalom, Adonai El Shaddai, a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso a todos os amados irmãos.